principalmente com relações a dores no corpo e esse tipo de sentimento de energia. Nossa, parece que a energia está afiada aqui, né? Vários dedos apontando para você. As quinas são como se fossem dedos apontando, te julgando dentro da tua própria casa, aquele sentimento de cobrança. Primeiro, né, falando sobre os locais de longa permanência. Eu só vou retomar aqui os locais de longa permanência, porque tem gente constantemente entrando na live e talvez não tenha ouvido a minha explicação quando eu expliquei aqui da primeira vez. Então, os locais de longa permanência são os seguintes: cama, sofá, mesa de trabalho, mesa de estudos, mesa de jantar e fogão, tá? E também entra aí a nossa porta de entrada. Já falo sobre a porta de entrada. Mas o que acontece desses seis locais dentro da nossa casa? Além deles serem os lugares que a gente tende a passar mais tempo, ou seja, influenciam mais na nossa energia, né? Por quê? O que acontece? Se você fica do lado de uma fogueira, né? Vamos imaginar uma noite muito fria, tá? Você tá numa noite muito fria, você tá com frio do caramba, e aí você vê lá longe uma fogueira. Aí você fala, ah, que delícia, vou me esquentar naquela fogueira. Se você for na fogueira e ficar 1 minuto ali, você vai ficar 1 minuto, provavelmente você não vai nem se esquentar. Agora, se você ficar 1 hora, 2 horas ali, você vai ficar quentinha. Quanto mais tempo você ficar do lado daquela fogueira, mais o calor dela vai te aquecer. A energia ao nosso redor é a mesma coisa. Se a gente fica 1 minuto sobre aquela energia, influencia um pouquinho na nossa vida. Agora, se a gente passa 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia sob a influência daquela energia, aquilo influencia cada vez mais na nossa vida. Então, a nossa cama, a gente tende a passar 8 horas na nossa cama. A tua mesa de trabalho, quantas horas você passa sentada no teu local de trabalho? Teu sofá, tua mesa de jantar, né? Então, por isso que a gente chama de locais de longa permanência e eles são extremamente importantes, eles influenciam muito na nossa vida. E aí, as curas que a gente faz nele, elas tendem a dar muito resultado, porque a gente é muito influenciado por essas situações, tá? Então, o que você precisa olhar nesses locais de longa permanência? Primeiro de tudo, você tem que ver as quinas que estão apontando para esse local. Então, quina é aquela quina de móvel, quina mesmo que você com certeza já deu uma bela de uma topada ou já colocou a costela na quina. Ai, que dor, né? Coloca uma mesa nova na sala. Trocou a mesa da sala, mesa linda, chiquérrima, mas durante 1 semana você pode ter certeza. Você vai estar andando, você... ai, bateu na quina. Aí você tá lá no teu quarto, de repente você ouve o teu filho lá, ai, bateu na quina. Até o pessoal da casa já sabe, né? Ah, deu na quina, né? Foi a quina, né? Deu um grito lá, já sabe. Até se acostumar com aquela quina, várias pessoas se topam lá nela, né? Porque é uma coisa nova ali no meio do caminho da casa. Porém, o que acontece? Além dessa ameaça aí da gente se machucar nas quinas, essas quinas, elas também são chamadas pelos chineses de setas envenenadas, tá? Eles chamam, né? Isso é uma tradução literal, então é um nome meio agressivo assim, mas é porque é uma tradução literal. Só que por que é uma seta envenenada? Porque as quinas, elas canalizam a energia para cima da gente. Então, por exemplo, vamos supor que você trabalha, vamos aproveitar aqui a pergunta da Sanstecker aqui, ó, quina de prateleira também conta. Vamos supor que você trabalha o dia inteiro, 8 horas, um expediente, né? 8 horas você trabalha e do teu lado tem uma prateleira. E a quina dessa prateleira fica apontando para a sua cabeça. O que acontece? Essa quina, ela está canalizando a energia. A energia, ela flui, né? Ela flui pelos nossos ambientes. Só que quando tem uma quina, ao invés dela fluir, ela pega e faz... vai direto para onde a quina está apontando. Então, as quinas canalizar é direcionar com muita força para cima da onde ela está apontando. E quando a gente tem muita energia apontando toda hora para nossa cabeça, é aquele negócio. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, uma quina toda hora lá, mandando energia para nossa cabeça, o que vai acontecer? Dor de cabeça, enxaqueca. A pessoa que passa horas ali vai começar a ter essa tendência de ter muita dor de cabeça. Pode ser que não seja para sua cabeça, que seja para o seu ombro,
para sua perna. Eu tenho o caso de um amigo meu, que inclusive hoje ele trabalha com a gente aqui no Método Oli, e antes dele trabalhar com a gente, ele se interessou muito pela harmonização, né? E ele começou a me perguntar sobre várias questões e tal, e uma época ele virou aluno do Método Oli. Realmente virou assíduo, assim, amou a harmonização e virou aluno do Método Oli. Mas antes dele ser aluno do Método Oli, eu lembro que eu fui um dia lá na casa dele jantar, com ele, com o namorado dele, e a gente foi jantar lá e eles começaram, né, como de praxe já. Eu vou na casa de um amigo, vão me perguntando, Bruna, o que tem de errado? O que eu posso arrumar aqui em casa? Aí eu dei uma olhada, né? A gente estava sentado num sofá, nós quatro, tava eu, a Bárbara e ele no sofá, e o namorado dele estava na mesa da frente, né? Tava sentadinho na cadeira da frente. E aí eu comecei a olhar, daí eu falei, essa mesa de vocês, ela tem uma quina que fica apontando aqui para o sofá que a gente está sentado, né? E aí eu expliquei isso que eu estou explicando para vocês, que a quina canaliza energia para um lugar. E aí ele falou, meu Deus do céu. Aí ele falou, peraí, sai aí todo mundo. Aí ele mandou eu e a Bárbara sair do sofá e ele deitou no sofá na posição que ele ficava quando ele assistia a televisão. Aí ele falou, não tô acreditando. Eu falei, que foi? Aí ele falou, a quina tá apontando exatamente para minha canela, que do nada, há uns meses atrás, eu comecei a sentir dor na minha canela. Nunca tive problema. E aí ele pegou e se deitou no sofá exatamente na posição que ele assistia para ver para onde que a quina estava apontando. E pasmem, a quina estava apontando para a canela dele. Então, é justamente isso que acontece, seja para qualquer parte do nosso corpo. Essas quinas, elas canalizam a energia, e isso pode desenvolver dores no nosso corpo, tá? Então, a gente tem que olhar essas quinas que estão apontadas para nossa cama, não para a cama, mas para as pessoas que estão deitadas na cama, tá? Então, você deita na sua cama e você começa a olhar as paredes, os móveis, as mesinhas de apoio, a tua cabeceira, se não tem nenhuma quina apontada para você, prateleiras, começa a anotar todas essas quinas, tá? A gente leva em consideração quinas que estão até mais ou menos uns 2 metros de distância. Mais que isso, você não precisa se preocupar. Mas até 2 metros de distância, a gente corrige essas quinas. Já vou te falar como que cura ou corrige uma quina, tá? Então, para a tua cama, para o teu sofá, mesma coisa, né? Para quando você está sentada no sofá, veja as quinas que estão apontando para as pessoas sentadas no sofá. Na tua mesa de jantar. A mesa de jantar, além dela gerar essas questões de dores no corpo, isso também corta a energia. Como eu falei, é uma seta afiada, né? Uma seta envenenada que os chineses chamam. Então, essa seta envenenada para cima da mesa de jantar, ela faz o quê? Ela corta o diálogo da família. E aí a família tende a ficar com aquele diálogo muito afiado. Sabe um diálogo que sempre dá uma indiretinha, um negocinho ali, mas aqui em casa não sei o quê, né? Mas se todo mundo não sei o quê, né? Então, aquela alfinetadinha que um dá no outro, um filho no outro filho, a mãe no filho, o marido na esposa, né? Fica trocando farpas assim. Então, as quinas geram isso quando estão apontadas para a mesa de jantar, tá? E para o nosso fogão, essas quinas, elas geram corte financeiro, porque são setas apontadas para o objeto, né, da nossa casa que está gerando, que gera a nossa energia do dinheiro. Então começa a gerar uma energia afiada para cima do dinheiro. Corte. Então tá cortando a energia do dinheiro. Parece que o dinheiro vem, mas ele sai muito rápido. O dinheiro vem, mas ele não para na nossa mão. Ou entradas de dinheiro que tinham já não entra mais, cortou a energia do dinheiro da nossa casa, né? E por fim, né, o do trabalho, dos estudos é a mesma coisa, começa a afetar no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa produtividade, na nossa concentração, nos resultados que a gente tem nessas diferentes áreas. E as quinas voltadas para a nossa porta de entrada, que a porta de entrada, apesar dela não ser um local de longa permanência, a gente trata ela com a mesma importância dos locais de longa permanência. Por quê? A porta de entrada é onde está entrando a energia da nossa casa. Então, a energia está entrando ali. Se a energia já entra e já é cortada, vocês pensem
no tipo de energia que vai fluir na nossa cozinha, no nosso quarto, na nossa sala de jantar, no nosso escritório. Uma energia totalmente cortada, uma energia desgastada, né? Então a gente tem que cuidar também das quinas que estão apontadas para a nossa porta de entrada, do lado interno e do lado externo da casa também, tá? Bruna, beleza. Vou observar essas quinas. Como é que eu curo? Como é que eu corrijo uma quina? Muito simples, muito fácil, tá? Para você curar ou corrigir uma quina, você tem que só cobrir ela. Você pode, por exemplo, arredondar, se for possível, mas se não for possível arredondar, você pode cobrir ela. Você pode colocar um paninho em cima, um tecido, você pode colocar um mobile, você pode colocar uma plantinha, sabe aquelas plantinhas que caem, plantas pendentes? Você pode colocar uma plantinha na frente da quina, você pode colocar, por exemplo, se for uma quina de parede, você pode colocar uma planta, um vaso de planta alto que fique na frente da quina. Então você pode simplesmente cobrir elas, é a coisa mais simples para você fazer. Só que você fazendo isso, você vai imediatamente sentir as diferenças no teu dia a dia, principalmente com relações a dores no corpo e esse tipo de sentimento de energia. Nossa, parece que a energia está afiada aqui, né? Vários dedos apontando para você. As quinas são como se fossem dedos apontando, te julgando dentro da tua própria casa, aquele sentimento de cobrança. Ah, você não fez, né? Ah, você esqueceu. Ah, você não é boa. Ah, você isso, você aquilo. Você não fez, você não vai fazer, você está devendo, né? Então, vários dedos apontando para você. Por isso que a gente cura e corrige as quinas e elas têm resultados tão extraordinários e rápidos, porque é muito fácil da gente corrigir uma quina, tá?